Em meados do século XX, dois psicólogos da Universidade de Harvard, Jerome Bruner e Leo Postman, conduziram um experimento que mudaria para sempre o que entendemos como realidade. Eles reuniram um grupo de participantes e os submeteram a uma tarefa aparentemente simples: observar cartas de baralho mostradas rapidamente por apenas alguns milissegundos. Mas havia um detalhe oculto, quase imperceptível. Algumas das cartas estavam propositalmente incorretas. Copas pretas, espadas vermelhas, cores trocadas de forma absurda. E então, algo surpreendente aconteceu. Mais de 90% das pessoas simplesmente não perceberam os erros. Seus cérebros corrigiram a informação errada e a substituíram automaticamente pela versão correta. Eles viam uma carta vermelha onde havia uma preta, simplesmente porque esperavam que fosse assim. Esse fenômeno é chamado de dissonância perceptual. E aqui está o ponto mais importante. Seu cérebro não vê a realidade, ele a interpreta. O cérebro como filtro, não como um espelho. A mente humana não funciona como uma câmera fotográfica, registrando fielmente tudo o que acontece ao redor. Ela opera como um filtro seletivo, construindo uma versão altamente limitada, distorcida e pessoal da realidade. Estudos mostram que captamos conscientemente menos de 0,0004% de toda a informação sensorial, disponível por segundo. Ou seja, quase tudo é ignorado, e o que resta é reconstruído com base nas nossas crenças, memórias, condicionamentos e expectativas. Você vive literalmente dentro de uma simulação criada por sua mente. E o mais fascinante, essa simulação pode ser reprogramada. A neuroplasticidade, seu laboratório quântico pessoal. Graças às descobertas da neurociência moderna, hoje sabemos que o cérebro humano é plástico, ou seja, capaz de mudar sua estrutura e função ao longo do tempo, com base nas experiências, pensamentos e intenções. Esse fenômeno é conhecido como neuroplasticidade. Mas aqui vem a revelação mais profunda. Se o cérebro molda sua percepção, e a percepção molda sua realidade, então a neuroplasticidade é, na prática, um laboratório quântico, onde você pode experimentar com diferentes versões de si mesmo e do mundo. Cada vez que você muda um padrão de pensamento, está literalmente reorganizando as conexões neuronais que criam sua experiência da realidade. Você não está simplesmente pensando diferente. Está esculpindo um novo universo interno que se manifestará externamente. O experimento quântico da dupla fenda mental. Na física quântica, o famoso experimento da dupla fenda revelou que a matéria só se comporta como uma partícula definida quando está sendo observada. Antes disso, ela existe em um estado de superposição, infinitas possibilidades ao mesmo tempo. Sua mente opera sobre o mesmo princípio. Cada momento contém múltiplas realidades potenciais em superposição quântica, esperando que sua observação consciente as colapse em uma experiência específica. O experimento que mudou tudo. Imagine que sua vida atual é apenas uma das infinitas linhas do tempo que existem simultaneamente. Cada decisão, cada mudança de perspectiva, cada nova conexão neuronal permite que você salte para uma linha temporal diferente, uma onde as oportunidades que antes eram invisíveis agora se tornam tangíveis. Casos reais que desafiam a lógica do mundo normal. Os navegantes polinésios podem atravessar milhares de quilômetros de oceano sem instrumentos, lendo padrões de ondas que, para nós, são completamente invisíveis. Seus cérebros foram treinados para perceber informações que nós filtramos como ruído. Daniel Kish, um homem cego, desenvolveu a ecolocalização humana tão precisa que pode andar de bicicleta por trilhas montanhosas. Seu córtex visual se reprogramou completamente para criar mapas sonoros tridimensionais do mundo. Wim Hof, conhecido como o Homem de Gelo, demonstrou cientificamente que pode controlar seu sistema imunológico e temperatura corporal através de técnicas específicas de respiração e mentalização, desafiando décadas de conhecimento médico.
Em todos esses casos, algo extraordinário ocorreu. Essas pessoas expandiram seus filtros perceptuais e acessaram realidades que a maioria considera impossíveis. O experimento de reset perceptual fase 1. Colapso quântico consciente. Feche os olhos, respire profundamente por 3 minutos. Declare mentalmente: reconheço que minha realidade atual é apenas uma possibilidade entre infinitas. Estou preparado para perceber o que antes era invisível. Visualize seu cérebro como um campo quântico de possibilidades puras, onde cada neurônio pode se conectar de formas completamente novas. Fase 2. Instalação de novo software perceptual. Com os olhos abertos, programe intencionalmente. Meu cérebro agora está configurado para detectar oportunidades ocultas, padrões invisíveis e sincronicidades significativas em tempo real. Imagine que você está instalando um novo sistema operacional em sua mente, um desenhado para ver o extraordinário dentro do ordinário. Fase 3. Ativação em campo quântico. Durante as próximas 6 horas, cada vez que olhar para uma pessoa, situação ou objeto, ative o protocolo. Que informação quântica está disponível aqui que meus filtros anteriores me impediam de ver? Não procure respostas. Permita que as respostas te encontrem. Fase 4. Consolidação neuroplástica. No final do dia, antes de dormir, registre mentalmente que percepções novas surgiram, que coincidências apareceram, que oportunidades se tornaram visíveis. Isso fortalece as novas conexões neuronais e acelera a transição para sua nova linha temporal de realidade. O efeito borboleta neurológico. Pequenas mudanças, enormes realidades. Há um princípio na teoria do caos que diz que o bater de asas de uma borboleta no Brasil pode causar um furacão no Texas. Seu cérebro funciona da mesma maneira. Uma única mudança em seu padrão perceptual pode criar uma cascata de efeitos que transformam completamente a sua experiência de vida. Você não precisa mudar tudo de uma vez. Você precisa mudar o filtro certo. A neurocientista doutora Caroline Leaf descobriu que são necessários apenas 21 dias para criar novas conexões neuronais estáveis e 63 dias para que se tornem automáticas. Mas os efeitos na realidade externa podem começar a se manifestar em horas. O mistério da coincidência quântica. Carl Jung chamou de sincronicidade as coincidências significativas que parecem conectar o mundo interno com o externo, de forma acausal. Mas a neuroplasticidade nos oferece uma explicação mais profunda. Quando você reprograma seu cérebro para perceber novos padrões, literalmente começa a ressoar com frequências de informação que antes eram inacessíveis. Não é que as oportunidades apareçam magicamente. É que sua nova configuração neurológica permite que você detecte as que sempre estiveram lá. É como sintonizar uma nova frequência de rádio. As ondas sempre estiveram no ar, mas você precisava do receptor correto. A advertência quântica. Sua mente pode resistir. Seu cérebro atual investiu anos construindo sua versão atual da realidade. Quando você começa a expandir sua percepção, é normal experimentar vertigem existencial, a sensação de que algo está diferente sem poder definir o que. Resistência interna, pensamentos que tentam voltar aos padrões familiares. Sincronicidades intensas, coincidências tão frequentes que parecem surreais. Isso não são efeitos colaterais. São sinais de que o protocolo está funcionando. O salto quântico, quando tudo muda. Chega um momento, geralmente entre os dias 14 a 28 do experimento, onde ocorre algo que os neurocientistas chamam de reorganização súbita de redes neuronais. É como se todas as pequenas reprogramações se integrassem de repente em uma nova configuração coerente. As pessoas descrevem este momento como: é como se o mundo tivesse se tornado HD de repente. Vejo oportunidades por todos os lados. É como se eu tivesse acordado de um sonho muito longo. A verdade final. Você é o autor da sua realidade. A física quântica, a neuroplasticidade
e milhares de anos de tradições místicas convergem na mesma verdade revolucionária. A realidade não é algo que acontece com você. É algo que você co-cria momento a momento, através de sua observação consciente. Seu cérebro não é apenas um processador de informações. Ele é um gerador de realidade. Cada pensamento é uma pincelada. Cada percepção é uma decisão. Cada momento de atenção consciente é um ato de criação. E a pergunta, que pode mudar todo o seu universo, é esta: em qual linha temporal de realidade eu escolho viver a partir de agora? Os experimentos secretos, quando a ciência encontra o impossível. Nos laboratórios mais avançados do mundo, experimentos classificados estão revelando verdades que desafiam tudo o que acreditávamos saber sobre a relação entre mente e realidade. O Instituto HeartMath descobriu que o coração humano gera um campo eletromagnético 5.000 vezes mais forte que o do cérebro, e que este campo pode influenciar o comportamento de outros a vários metros de distância. Mais inquietante ainda, pesquisadores da Universidade de Princeton documentaram que a intenção humana pode afetar geradores de números aleatórios com significância estatística. Não estamos falando de telepatia ou poderes sobrenaturais. Estamos falando de evidência científica irrefutável de que a consciência interage diretamente com a estrutura da realidade física. O Dr. Masaru Emoto demonstrou que as emoções humanas podem alterar a estrutura cristalina da água. Considerando que somos 70% água, a pergunta inevitável surge: o que seus pensamentos habituais estão fazendo com a estrutura molecular do seu próprio corpo? O Matrix biológica. Seu sistema nervoso como antena quântica. Seu sistema nervoso não é apenas um conjunto de cabos que transmitem informações. É uma antena quântica capaz de sintonizar diferentes frequências de realidade. Os neurocientistas descobriram que cada neurônio vibra em frequências específicas e que essas frequências podem se sintonizar com campos de informação externa. Os místicos tibetanos conheciam isso há 1000 anos. Eles falavam de sintonizar a mente, como sintonizar um instrumento musical. Agora, a ciência confirma que você pode literalmente afinar seu cérebro para ressoar com realidades que antes eram inacessíveis. O Dr. Joe Dispenza documentou casos onde pessoas, ao mudarem seus padrões de ondas cerebrais através de meditação específica, experimentaram remissões espontâneas de doenças incuráveis. Coincidência? Ou evidência de que quando você muda a frequência da sua consciência, você muda a frequência da sua biologia. O entrelaçamento quântico da consciência. Na física quântica, o entrelaçamento significa que duas partículas podem se influenciar instantaneamente, sem importar a distância que as separa. Einstein o chamou de ação fantasmagórica à distância, porque desafiava sua compreensão da realidade. Mas agora sabemos algo ainda mais perturbador. As consciências humanas também podem se entrelaçar quanticamente. Experimentos com gêmeos separados geograficamente mostram atividade neuronal sincronizada quando um deles é exposto a estímulos específicos. Isso significa que seu processo de reprogramação perceptual não afeta apenas você. Ele está literalmente alterando o campo quântico de consciência que você compartilha com toda a humanidade. Cada pessoa que desperta da simulação torna mais fácil para outros também despertarem. O protocolo avançado. Técnicas de laboratório secretas. Os seguintes exercícios são baseados em pesquisa classificada de programas governamentais de visão remota e experimentos com estados alterados de consciência. Use-os sob sua própria responsabilidade. Técnica do duplo quântico. Toda manhã, durante 10 minutos, visualize uma versão melhorada de si mesmo vivendo a vida que deseja. Mas aqui está o segredo. Não imagine que é o futuro. Imagine que é uma realidade paralela que existe agora. Seu objetivo é criar uma ponte neurológica para essa linha temporal. Protocolo de sincronicidade forçada. Antes de sair de casa, declare mentalmente uma pergunta quântica específica. Exemplo: qual é meu próximo passo evolutivo? Depois, durante o dia, preste atenção extrema a coincidências, padrões repetitivos
ou informações que casualmente respondem sua pergunta. Você está treinando seu cérebro para detectar as respostas que o universo está constantemente transmitindo. Exercício de realidade expandida. Uma vez por semana, dedique 30 minutos a fazer algo completamente impossível segundo sua programação anterior. Fale com um estranho sobre seus mais profundos sonhos. Entre em um lugar onde não pertence. Peça por uma oportunidade que está fora de seu alcance. Seu cérebro precisa de evidência tangível de que a realidade é mais maleável do que ele acreditava. Os Guardiões da Matrix. Por que sua mente sabota seu despertar? Há uma razão pela qual a maioria das pessoas falha neste processo. Sua mente subconsciente está programada para mantê-lo na versão segura da realidade. É o que os psicólogos chamam de viés de confirmação, mas vai muito mais fundo. Seu ego considera que qualquer expansão significativa de percepção é uma ameaça existencial. É literalmente como se uma parte de você preferisse mantê-lo limitado, mas seguro, do que livre, mas incerto. Os sintomas de resistência incluem sonhos estranhos, esquecimento súbito de fazer os exercícios, ceticismo súbito sobre todo o processo e uma voz interna que sussurra: "Isso é ridículo", justo quando você começa a ver resultados. Essa resistência não é uma falha. É evidência de que o protocolo está funcionando. Os guardiões da sua matrix pessoal estão sendo ativados porque detectam uma ameaça ao seu controle. Os portais de percepção. Momentos onde tudo é possível. Existem janelas temporais específicas onde seu cérebro está naturalmente mais receptivo à reprogramação perceptual. A ciência as chama de estados alterados de consciência, mas é mais preciso descrevê-las como portais onde as leis normais da realidade estão temporariamente suspensas. Portal 1. Os primeiros 20 minutos após acordar. Seu cérebro está em ondas θ, o mesmo estado onde as crianças pequenas absorvem informações como esponjas. É o momento ideal para instalar novas crenças sobre o que é possível. Portal 2. Os 30 minutos antes de dormir. Sua mente subconsciente está mais receptiva às sugestões. Experimentos mostram que as afirmações repetidas neste estado se integram 6 vezes mais rápido do que durante o dia. Portal 3. Durante exercício físico intenso. Quando seu corpo está sob estresse físico controlado, sua mente entra em um estado de sobrevivência expandida, onde está disposta a considerar possibilidades que normalmente rejeitaria. A cascata neurológica. Quando uma mudança desencadeia milhares de mudanças. Há um fenômeno que os neurocientistas chamam de cascata neurológica. Ocorre quando uma mudança específica em seu padrão de pensamento desencadeia uma reação em cadeia, que reorganiza múltiplos sistemas cerebrais simultaneamente. As pessoas que experimentam essa cascata descrevem sensações como ver cores mais vívidas, notar detalhes que antes eram invisíveis, sentir que o tempo se moveu de maneira diferente, experimentar conexões emocionais mais profundas com estranhos. A cascata geralmente ocorre entre os dias 17 e 35 do protocolo, e sua ativação parece estar correlacionada com 3 fatores: consistência na prática, intensidade emocional durante os exercícios e nível de abertura para abandonar crenças limitantes. A paradoxa do observador. Você é tanto cientista quanto experimento. Aqui encontramos um dos aspectos mais fascinantes e perturbadores deste processo. Você não pode estudar a reprogramação da consciência sem ser transformado por ela. Cada vez que você observa sua própria mente, está alterando o que observa. Isso cria um paradoxo quântico pessoal. Você não pode manter a distância objetiva do cientista porque você é o experimento. Você não pode medir os resultados sem influenciá-los. Você não pode documentar as mudanças sem participar delas. Essa paradoxa é, na verdade, a chave mais profunda do processo. O ato de observar conscientemente seus próprios padrões mentais é em si mesmo o mecanismo que os transforma. Você não precisa fazer nada mais.
só precisa observar com intensidade e curiosidade de um cientista quântico. Os efeitos colaterais que ninguém te avisa. A expansão perceptual genuína vem com efeitos colaterais que raramente são discutidos, não porque sejam perigosos, mas porque são tão estranhos que a maioria das pessoas os interpreta como problemas em vez de sintomas de progresso. Hipersensibilidade emocional. Você começará a sentir as emoções de outras pessoas, como se fossem suas. Isso não é empatia normal. É como se seu sistema nervoso estivesse sintonizando frequências emocionais que antes filtrava. Alterações na percepção do tempo. Momentos que parecem durar horas, dias que passam em minutos. Seu cérebro está recalibrando sua relação com a linearidade temporal. Sonhos proféticos ou simbólicos intensos. Sua mente subconsciente está processando informações a velocidades aceleradas, e muitas vezes as respostas para suas perguntas conscientes aparecem primeiro em sonhos. Sincronicidades impossíveis. Coincidências tão específicas e frequentes que desafiam qualquer explicação estatística. Isso não é sugestão ou viés de confirmação, é evidência de que sua consciência está interagindo com a estrutura da realidade de maneiras que a ciência mainstream ainda não compreende completamente. O momento do despertar total, quando a Matrix se torna transparente. Existe um momento, diferente para cada pessoa, onde tudo muda permanentemente. Os pesquisadores o chamam de experiência de despertar súbito ou shift perceptual permanente. As características são consistentes entre milhares de casos documentados. Uma sensação súbita de que sempre soube disso, mas havia esquecido. Como se você se lembrasse de algo fundamental sobre a natureza da realidade que havia suprimido. Perda completa do medo existencial. Não porque os problemas desapareçam, mas porque você percebe que é muito mais poderoso para criar soluções do que acreditava ser possível. Capacidade de ver através das ilusões consensuais. Sistemas, crenças e limitações que a maioria aceita como normais se tornam obviamente artificiais e opcionais. Acesso à intuição que parece vir de fora da sua mente pessoal, como se você se conectasse a uma inteligência mais vasta do que o seu ego individual. A responsabilidade quântica, o poder que vem com o despertar. Com grande percepção vem grande responsabilidade. Uma vez que você compreende que sua consciência está literalmente co-criando a realidade momento a momento, você já não pode fingir ser uma vítima das circunstâncias. Cada pensamento se torna um ato de criação consciente. Cada emoção é um voto para o tipo de mundo que você quer experimentar. Cada decisão de expandir ou contrair sua percepção afeta não apenas a sua realidade pessoal, mas o campo quântico coletivo. Esta responsabilidade pode ser avassaladora no início. Muitas pessoas experimentam o que os psicólogos transpessoais chamam de vertigem da liberdade total, o medo que vem quando você se dá conta de que não há limites reais, exceto os que você mesmo mantém. Além da programação pessoal, tornando-se um agente de realidade coletiva. O objetivo final deste protocolo não é apenas transformar sua realidade pessoal, é convertê-lo no que os pesquisadores de consciência chamam de agente de realidade coletiva. Alguém cuja presença consciente eleva automaticamente a frequência perceptual dos outros. Quando sua própria matrix pessoal se torna transparente, você se converte em um vírus benéfico na matrix coletiva. Sua mera presença em uma sala pode despertar possibilidades em outras pessoas que não sabiam que existiam. Não se trata de ensinar ou pregar. Trata-se de encarnar uma frequência de consciência tão clara e poderosa que outros naturalmente começam a ressonar com ela. O código final, a pergunta que muda tudo para sempre. Após anos de pesquisa nos limites da consciência humana, descobri que há uma pergunta que acelera todo este processo mais do que qualquer técnica ou exercício. Não é o que é possível. Essa pergunta mantém a possibilidade no futuro. Não é o que eu quero. Essa pergunta assume que você não o tem. A pergunta que muda tudo é: o que está tentando emergir através de mim agora? Esta pergunta muda fundamentalmente sua relação com a realidade.
Em vez de tentar controlar ou manifestar, você se torna um canal consciente para que o impossível se torne inevitável. A verdade final: o experimento nunca termina. O despertar perceptual não é um destino, é um processo infinito de expansão de consciência. Cada nível de compreensão revela novas dimensões de mistério. Cada resposta gera perguntas mais profundas. A realidade não é algo fixo que você descobre, é algo vivo que coevolui com você momento a momento. Sua consciência e o universo estão em uma dança quântica constante, criando-se mutuamente em um espiral infinito de possibilidade. Os limites que você acredita que existem são simplesmente a borda do que você explorou até agora. E além dessa borda, tudo é possível. O experimento já começou. A única pergunta é se você decide participar conscientemente ou continuar sendo um observador passivo de uma realidade que outros programaram para você. Você está pronto para despertar da simulação e se tornar o seu programador? A Matrix está esperando o seu comando.